Política monetária. Esse aqui é um assunto que eu gosto pra caramba, porque se você quer entender como a economia funciona, a base de entender tudo como funciona a economia é a política monetária. Porque em qualquer país, por mais que ele seja muito libertário, como os Estados Unidos, ou um país um pouco mais autocrático, como a China, por exemplo, todos os países vão efetuar uma coisa chamada política monetária. E a política monetária tem como objetivo controlar a quantidade de moeda em circulação. Como é um tema mais complexo, que deriva de algum entendimento importante, faz o seguinte, ó, vem aqui comigo para minha tela para a gente literalmente desenhar junto, tá? Vamos começar dos princípios básicos do que é política monetária, para que a gente possa ir evoluindo até entender os 4 tipos de política monetária que a gente tem aqui no Brasil, tá? Bom, quando a gente fala aqui de política monetária, bom, a base disso aqui tudo, né, vem de uma palavra chamada de moneta, né? Moneta vem lá do latim, que significa moeda. Então, basicamente, sempre que a gente estiver falando de política monetária, isso aqui é basicamente o governo de qualquer país que vai interferir nisso aqui, é o governo que ele quer afetar a quantidade de moeda, opa, canhoto é bucho, né? De moeda em circulação. Por que o governo quer afetar a quantidade de moeda em circulação? Porque a quantidade de moeda em circulação vai afetar a coisa mais importante na economia de qualquer país, que é a inflação. A inflação é basicamente o aumento generalizado, olha que importante, ó, generalizado dos preços, porque é o aumento de todos os preços, né? Por exemplo, a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, a maior enchente da história, o preço do arroz subiu. Mas não é inflação, porque é o preço do arroz. Agora, se o preço de todos os produtos subirem, poxa, aí a gente está falando da inflação. E aí no Brasil, a gente tem uma coisa chamada Conselho Monetário Nacional, que é o presidente que escolhe os seus representantes. A gente vai ter lá o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. São 3 pessoas escolhidas pelo presidente da República. E essas 3 pessoas, dentro do Conselho Monetário Nacional, têm uma atribuição importante, que é de definir, olha que importante, eles vão definir a meta, vão definir a meta de inflação. A meta de inflação no Brasil é de 3%, tá? Que é uma inflação, ok. Por que isso aqui é tão importante? Porque existem 2 casos, tá? Quando a gente está com a inflação sob controle, a nossa economia está funcionando bem. E quando a inflação está em descontrole, ela está funcionando mal. E a gente tem 2 grandes problemas da inflação. Ele pode ser tanto um problema que a gente conhece bem na América Latina, que é chamado de hiperinflação. Hiperinflação, tá? O que acontece na hiperinflação? É o que a gente viveu aqui, está vivendo ainda nos nossos vizinhos aqui na Argentina. Eu brinco sempre com o argentino, vocês sabem a nossa rivalidade histórica aqui. Também está acontecendo na Venezuela. E também, o mais importante desse problema é que ele aconteceu severamente no Brasil na década de 80 e 90. O que é a hiperinflação? A hiperinflação é uma coisa de que os preços vão aumentar, sei lá eu, 1000% ao ano. A gente viveu isso aqui no Brasil. O que acontecia com nossos pais, nossos avós? Eles recebiam um salário, eles iam literalmente correndo ao supermercado gastar todo o dinheiro. Porque se ele fosse de manhã fazer a compra no supermercado, o preço era 1. À tarde, o preço tinha aumentado. O que acontece quando tem uma hiperinflação? Primeiro,
as pessoas ficam desesperadas, porque os preços começam a subir muito rápido. Ela recebe o salário no começo do mês. No final do mês, às vezes, o preço já dobrou. Então, ela recebeu R$1.000 de salário. Ela podia comprar uma cesta básica. No final do mês, ela compra meia cesta básica. As pessoas vão ficando desesperadas, elas vão consumindo todo o dinheiro muito rápido. E aí, as pessoas deixam de investir. As pessoas deixam de guardar dinheiro, porque o dinheiro delas não vai valer nada. Uma outra consequência muito importante da hiperinflação é que o dinheiro perde o seu valor e, consequentemente, as pessoas perdem o interesse de fazer as coisas. É muito comum, lá nos mercados da Argentina, faltarem produtos. No mercado da Venezuela, faltar produtos. A economia fica instável, ninguém sabe o que vai acontecer, então vai se instalando um verdadeiro caos. Então esse aqui é um problema muito comum na América Latina, em países subdesenvolvidos, acontece bastante na África também, que é a hiperinflação, ou seja, a inflação sai do controle e os preços começam a acelerar muito rápido. Só que existe um problema também, que acontece em países muito desenvolvidos, que é a deflação. A deflação acontece em países desenvolvidos e também é um problema. Quais países acontecem isso? O principal caso é o Japão. O que acontece na deflação? Se a hiperinflação é uma inflação que saiu do controle, então o ideal é 3%, lá a gente tem 1000%, a deflação é quando há uma inflação negativa. Então, lá os preços vão cair menos 3% ao ano. E isso aqui é um problema muito, muito sério, que às vezes é um problema mais sério até do que a hiperinflação. Imagina o seguinte, você pode comprar uma coisa hoje que custa R$1.000, só que no final do mês ela vai estar mais barato. Se você não precisa daquele item, daquele bem imediatamente, o que vai acontecer? Você vai empurrar a sua compra, você vai empurrar o seu consumo. Então, enquanto na hiperinflação a gente tem muito consumo porque as pessoas estão desesperadas para que o seu dinheiro não perca o valor, na deflação acontece justamente o contrário. As pessoas acabam não consumindo nada porque, poxa, se eu não preciso exatamente agora, eu vou esperar porque vai ficar mais barato. Então as pessoas deixam de comprar imóveis, as pessoas deixam de comprar eletrônicos, as pessoas deixam de comprar automóveis, né? Que a indústria é uma grande empregadora. A economia começa a não girar, tá todo mundo guardando do dinheiro, ninguém consome, vai gerando desemprego, vai gerando uma crise econômica, isso aqui é um problema muito sério. Então, em qualquer país, a política monetária é super importante justamente para isso, para que ela defina a meta de inflação, vai definir a meta de inflação, que no Brasil é de 3%, para que a economia fique estável, tá? Então, entendendo que a política monetária é uma forma que o país controla a quantidade de moeda e, consequentemente, a inflação, a gente tem dois grandes tipos de políticas monetárias. A gente tem uma política monetária que a gente chama de expansionista, e a gente tem uma política que a gente chama de contracionista. Então, basicamente, quando há uma política expansionista, a gente quer um aumento da economia. Quando há uma política contracionista, a gente quer uma redução da economia. E olha que louco, tá? Num país como o Japão, a gente quer aplicar políticas expansionistas, tá? A gente vai reduzir a taxa de juros, a gente vai reduzir o redesconto, a gente vai fazer várias coisas para estimular o quê? A gente quer mais consumo, a gente quer mais emprego, a gente quer mais investimento, tá? E quando a gente fala aqui de investimento, não é pegar o dinheiro e aplicar na renda fixa. É você pegar o dinheiro da renda fixa e você criar uma fábrica. É você abrir uma padaria, tá? Então tem mais consumo, mais emprego, mais investimento. Consequentemente, a gente tem menos desemprego. Menos desemprego. E qual que é a consequência disso? Quando a gente aplica uma política expansionista, nós criamos mais
inflação. Então percebe que, por mais que a gente aplique uma política expansionista para o crescimento da economia, a inflação tem que estar sob controle. Senão a gente vai desequilibrar a nossa economia e criando um verdadeiro caos, como é na Argentina e na Venezuela. Já ao lado contrário, né, se a gente aplica uma política contracionista, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos consumo, a gente vai ter menos emprego, a gente vai ter menos investimento. Ninguém vai abrir uma fábrica se está tendo uma política contracionista, na verdade. Consequentemente, a gente vai ter mais desemprego, tá? Então, o mais importante de tudo é que, se a gente freia o consumo, consequentemente, nós teremos aqui menos inflação. Se a gente tem menos inflação, a gente bota a economia de volta nos trilhos para que ali na frente a gente possa aplicar uma política expansionista. Então, tudo que a gente fala de economia nunca tem uma resposta simples. Faça isso, tá? Porque tem N variáveis, N situações que estão envolvidas. Então, por exemplo, fazer uma pressão artificial para a redução da taxa de juros pode criar um grande problema no Brasil, porque a gente vai aplicar uma política expansionista no momento que a meta de inflação do Brasil é mais 3% e a gente está aqui em mais 4%. A gente pode gerar uma inflação exacerbada e a gente vai ter que aplicar políticas contracionistas muito mais fortes lá na frente. Então a gente pode tapar o sol com a peneira, criando um grande problema lá na frente que vai ter que ser resolvido. Isso foi feito durante muitos e muitos anos na Argentina. E a Argentina chegou à situação que ela está, com mais de 1000% de inflação, tá? Ao mesmo passo, a gente não pode fazer uma política contracionista muito grande, que a gente vai trazer uma deflação, causando um problema também muito sério na economia e desregulando. E aí, o governo, como um todo, a gente vai ter o Conselho Monetário Nacional, que ele vai definir a meta, e aí a gente vai ter como um filhinho dele o Banco Central do Brasil, que ele vai executar, ou seja, o Banco Central vai ser obrigado a alcançar a meta de inflação. E como que ele vai executar essa meta de inflação? Exatamente o tema dessa nossa aula, que são as políticas monetárias. E aí, essas políticas monetárias, aqui no Brasil, a gente tem 4. A primeira é mais importante, que mais se fala, porque é mais visível para o leigo, é a taxa de juros. A taxa de juros. Nós temos uma outra que se chama Open Market. Market. Aqui tem um K, né? O Market. O Open Market. Nós temos uma terceira chamada de depósito compulsório. E, por fim, nós temos a quarta, que é o redesconto. Ok? E aí, os próximos vídeos aqui dessa série, a gente vai falar sobre esses 4 tipos aqui de políticas monetárias. Isso aqui é importante para você entender tanto da economia, como se você está estudando para uma certificação financeira. Inclusive, se você está estudando para uma certificação financeira, fica aqui meu convite para você conhecer a nossa assinatura da Trilha do Sucesso. Você pode estudar para CPA10, CPA20, CE, Ancor, cara, qualquer certificação do mercado financeiro a partir de R$ 99,90 por mês. Porque se você passa na prova em 30 dias, não tem por que a gente te vender um curso de 6 meses de acesso. E além disso, a gente é a única escola a ter a própria inteligência artificial. A gente treinou um chat GPT só nosso, com toda a legislação, com todas as nossas apostilas, com todas as nossas aulas, para responder suas dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, cara, vem estudar com a gente e ser aprovado de primeira.